Pennywise. Você já imaginou que o pior monstro pode estar no esgoto? Não um esgoto comum, mas um poço de loucura, medo e escuridão que se conecta a algo muito maior. Um vazio além do universo e que dali vem Pennywise, a face mais conhecida de uma entidade cósmica chamada de It. Ele não é só um palhaço, ele é o medo em sua forma mais antiga. Uma criatura ancestral que desperta a cada 27 anos para se alimentar, não apenas de carne, mas de pavor, especialmente de terrores infantis. A figura do palhaço dançarino é apenas uma fachada, um disfarce escolhido não pela estética, mas pela ironia. Pennywise se apresenta como algo que deveria ser inofensivo e até divertido. Por trás do sorriso há algo que o olhar humano não deveria ver. Um núcleo de luzes vivas e incompreensíveis chamadas de Deadlights, tão poderosas que um simples vislumbre pode quebrar a mente humana. Ele pode se transformar em qualquer coisa, qualquer criatura, qualquer pesadelo e até trauma escondido na infância, mas ele prefere rir, dançar e esperar as suas vítimas. O horror de Pennywise não está só no que ele faz, mas no que ele representa. Uma força alienígena que existe apenas para lembrar os humanos de que o medo é inevitável. E mais ainda, que não importa o quanto tentemos esquecer, ele sempre retorna. Isso porque Pennywise aprende, ele se adapta e ele vai esperar até que essas crianças cresçam, até que o medo volte a ter espaço e ele não precise estar perto. Random Flag. Se o mal não tivesse uma forma fixa. E se ele mudasse de nome, de época e de propósito, só que sempre retornasse. Random Flag não é um vilão, ele é o vilão, sendo o arquétipo ambulante do caos. Uma força que atravessa mundos, histórias e realidades como se fosse apenas cenários descartáveis em sua jornada final. Ele possui muitos nomes, nenhum deles importa, porque por trás de cada máscara há apenas uma certeza: onde Flag aparece, a civilização desmorona. Em A Dança da Morte, ele espalha uma praga que dizima a humanidade e ergue um império sobre os escombros. Em Os Olhos do Dragão, ele é o conselheiro real que destrói reinos por puro tédio. E em A Torre Negra, ele flerta com deuses sombrios e tenta desmantelar o próprio eixo da realidade. Essas ações não vindo pela ambição ou por vingança. Ele apenas age assim porque é o caos, é a sua natureza primordial. Sendo uma espécie de vírus cósmico que infecta narrativas, ele não precisa vencer, só precisa estar presente para que tudo comece a apodrecer. O verdadeiro horror de Random Flag está na sua imortalidade e na sua narrativa. Você pode até derrotá-lo, pode matá-lo, pode vê-lo cair, só que ele sempre volta. Com outro nome, outro plano, outra cara, porque no universo de Stephen King, o mal não tem forma definida. Christine. E se o amor mais perigoso não fosse por uma pessoa, mas sim por uma coisa? Christine é um Plymouth Fury, 1958, de cor vermelha reluzente, perfeita e completamente viva. Quando Armine Cunningham, um adolescente tímido e desajeitado, a compra, algo muda. Não apenas nele, mas também nela. A relação entre o dono e a máquina se inverte. Ele não possui Christine, Christine o possui. Aos poucos, traços do moleque acaba se transformando. Sua timidez se torna uma arrogância. Sua bondade, crueldade. Como se o carro estivesse reescrevendo quem ele é, linha por linha, até que reste apenas uma versão distorcida, uma extensão da vontade de Christine. Ela é ciumenta. Qualquer um que ameaça essa relação, amigos, família, namoradas, encontram um fim brutal. Atropelamentos que parecem acidentes, motores que ligam sozinhos, faróis que perseguem na escuridão. Mas o verdadeiro horror não está em seus crimes, está na sua imortalidade. Não importa quantas vezes seja destruída, amassada ou até mesmo queimada, Christine se reconstrói sozinha, como se a malícia que a habita fosse indestrutível. Stephen King transformou Christine em uma metáfora visceral sobre obsessão, sobre como objetos podem se tornar extensões de nossos desejos mais sombrios, e até mesmo como às vezes o que amamos nos destrói, continuamos amando mesmo assim. No fim,
Quando Christine é esmagada em uma prensa, há um último espasmo de metal, um último suspiro mecânico, como se ela estivesse apenas esperando até que viesse outro dono ingênuo o suficiente para dar a chave e começar essa história novamente. O Hotel Overlook. Imagine um lugar onde as paredes guardam memórias, não apenas lembranças, mas fome. O Hotel Overlook não é apenas assombrado, ele é uma entidade viva disfarçada de elegância vitoriana, aninhada nas montanhas do Colorado como um predador esperando a próxima presa. Quando Jack Torrance aceita o cargo de zelador durante o inverno, ele pensa que está ganhando paz e solidão para escrever, só que o que ele realmente está ganhando é um edifício que se alimenta de isolamento, de medos reprimidos, da fraqueza humana. O Overlook não precisa de correntes ou paredes sangrentas para aterrorizar. Ele sussurra, seduz, oferece bebidas imaginárias em bares vazios, convida para festas com fantasmas de décadas passadas e lentamente, metodicamente, reescreve quem você é. Jack não enlouqueceu, ele foi desmontado, peça por peça, até que restasse apenas um fantoche do hotel, segurando um machado e repetindo as mesmas violências que ecoam naqueles corredores desde sempre. E por que Overlooked tem esse padrão? Porque ele coleciona almas, absorve histórias, e quando um hóspede morre ali dentro, seja por assassinato, suicídio ou desespero, ele não parte. Ele fica preso, reprimido para sempre. O elevador que jorra sangue, a mulher morta no banheiro do quarto 237, os gêmeos no corredor, não são fantasmas isolados. São camadas de uma memória coletiva apodrecida, todas elas fundidas na estrutura do prédio. E mesmo quando o hotel é destruído, como acontece no livro original, sua essência permanece. Em Doutor Sonho, descobrimos que o mal de Overlook nunca morreu, apenas migrou, porque alguns lugares não são construídos sobre uma terra amaldiçoada, eles são a própria maldição. Cujo. E se no caso o terror não viesse de algo maligno, mas algo que costumava ser amado? Cujo é apenas um cão São Bernardo, grande, desajeitado e babão. O tipo de cachorro que derruba crianças com o rabo e lambe rostos com um entusiasmo inocente. Até que uma mordida de um morcego infectado transforma tudo. A raiva não faz dele um monstro sobrenatural, faz algo pior. Simplesmente apaga quem ele era, Cujo, o amigo leal, desaparece e o que resta é o puro instinto, dor e fúria descontrolada encapsulada em 90 quilos de músculo e dentes. Donna Trenton e seu filho, Tad, ficam presos dentro de um carro quebrado sob o sol escaldante, enquanto Cujo cerca o veículo como um tanque vivo. Não há negociações, nem súplicas, apenas um animal que não entende mais o que é compaixão, apenas clamando por fome, calor e raiva. O horror aqui não é algo no sentido cósmico, é algo biológico, visceral. A certeza de que a natureza pode nos trair, que algo criado para nos proteger pode, com uma simples alteração química, se voltar contra nós com uma força brutal. Quando a senhora finalmente enfrenta Cujo, não há heroísmo épico, apenas desespero. Um taco de beisebol que se quebra, um tiro final que mal resolve o problema a tempo. Cujo não queria ser um monstro, mas a doença não pede permissão, e nós humanos somos apenas uma carne macia diante de presas que não perguntam o porquê. A névoa. E se o céu se abrisse e do outro lado houvessem diversas criaturas? Em A Névoa, uma tempestade traz mais que uma chuva, traz uma névoa densa e impenetrável que engole uma pequena cidade de forma misteriosa. Dentro dela há algo que não deveria existir: tentáculos que arrastam pessoas para a escuridão, insetos gigantes que cospem ácido, aranhas do tamanho de carros e, no fundo, silhuetas colossais. Criaturas tão grandes que suas pernas parecem pilares de uma catedral viva. Essas coisas não evoluíram na Terra, elas vêm de outro lugar, outro plano, outra biologia, como se simplesmente uma porta interdimensional tivesse se aberto e despejado o conteúdo de um zoológico cósmico sobre a realidade. Dentro de um supermercado, os sobreviventes se desesperam, mas o verdadeiro horror não vem só dos monstros, mas dos seres humanos. Uma fanática religiosa ganha seguidores, reinterpretando a invasão como um castigo divino.
Diante dessa paranoia crescente, sacrifícios começam. A humanidade, quando se vê diante de situações incompreensíveis, não buscam entender, buscam culpados, bodes expiatórios ou qualquer narrativa que acabe se encaixando nessa situação, mesmo que insanas. Então vem o final, um dos mais cruéis do cinema, porque no horror cósmico de Stephen King não há moral reconfortante, apenas a certeza de que o cosmo não liga para o nosso universo. O Rei Carmesim. O Rei Carmesim é o antagonista supremo do multiverso de Stephen King. Não um vilão comum, não um conquistador, mas uma força de aniquilação pura, cujo único objetivo é derrubar a Torre Negra, esse sendo o eixo que mantém todas as realidades conectadas. Sem essa torre, tudo desmorona. Mundos entram em colapso, histórias se desfazem, o próprio conceito de existência se torna um eco distante engolido pelo caos primordial. O Rei Carmesim não age sozinho, ele envia arautos, Random Flag entre eles. Tudo isso para corroer lentamente os pilares da realidade. É uma estratégia de erosão, não um ataque frontal, mas um desmonte metódico, paciente e inevitável. Os Langoliers. E se o passado tivesse um prazo de validade? E se houvesse algo que varre o resto de ontem, mastigando tudo que ficou para trás? Em Langoliers, um grupo de passageiros acorda em pleno voo e descobre que todos os outros desapareceram. O avião está no piloto automático. Lá embaixo, o mundo está simplesmente vazio, silencioso e morto. Não morto como uma espécie de apocalipse, morto como se não houvesse mais nada, nem passado, presente ou futuro. Como se estivessem presos em uma gravação do tempo, uma fenda temporal, onde tudo é apenas um eco ou uma sombra. A comida não tem gosto, o som não ressoa e você parece que está dentro de uma fotografia desbotada. Lá no fundo vem um barulho, um tic-tac distante, crescente, ficando mais alto, até que se transforma no som de algo mastigando a realidade. Os Langoliers chegam, criaturas esféricas, metálicas, com fileiras de dentes giratórios como serras vivas. Eles não caçam por raiva, não atacam por fome, eles apenas limpam, comendo o passado, apagam o que já foi e garante que o tempo siga em frente. E se você ainda estiver no ontem quando eles chegarem, você é apenas um lixo a ser reciclado. O horror dos Langoliers não é apenas físico, é existencial. Eles representam a inevitabilidade do tempo. A ideia de que o passado não é um lugar para onde podemos voltar. É um cadáver sendo devorado por algo que simplesmente não para. Não há negociação com eles. Não tem como lutar. Só pode seguir em frente porque o tempo não espera e se você hesitar, será mastigado junto com todos.